Beleza, hein? Tá gravando, eu vou falar um, dois, três, aí começa. Vai ter palminha também? Oi? Vai ter palminha também? Não. É, porque todo mundo fala, não, vamos começar a gravar. Um, dois, três. Então, papapá, 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 papapá. Sei lá, né? Mas- Todo mundo faz isso quando vai gravar, né? Olá, eu sou o Yagami. E aí, gente, beleza? Eu sou o Koema. Sim, depois de muito tempo, eu e. Não, peraí. Sim, depois de muito tempo, Koema e eu estamos fazendo um vídeo juntos, um vídeo especial. É de um anime super especial que se chama. Fruits Basket. Pode ser, é mais fácil falar assim, né? Tem... Alguns chamam de furuba, né? Pros íntimos. Tá vendo que furuba também é um trocadilho, mas serve também. Essa pessoa aqui tá começando a aprender agora o que é a graça de descobrir a família que tem a maldição do zodíaco chinês. E a gente vai brincar de fazer umas comparações entre o que foi o mangá e a primeira versão com a versão reboot. E eu já tinha ouvido esse nome Furuba, né? E eu não entendia que era uma abreviação aí, né? Chega a ser um apelido pro. É. Pensava, caramba, mas Fruits Basket, Furuba, não tem muito a ver, né? E eu pensei, pô, em japonês não é Furuto no Basketo. É que a expressão, se você lê de alguma coisa, ela não liga muito, né? Que a ideia de. Quando começou o apelido, até a própria autora escrevia, né? Naqueles cantinhos lá entre os homens do mangá. Ela achava engraçado por causa da tradução, né? Se você colocar mesmo o começo de cada palavra, vira furubas, né? Ou furubaçu, né? Furubaçu significa ônibus velho, né? Então não tem nada a ver com a série. Aí meio que ficou furuba mesmo, acostumou e todo mundo meio que deixou, assim. Aí virou meio o apelido da obra, assim, pros fãs e tal. E ela acabou deixando e gostou também. Demorei assim para entender esse apelido aí, só depois que eu peguei mesmo para pesquisar ali o nome em japonês, né? Eu fui enviar para aquela japonesa que eu conheço, japonesa Uhum. mesmo ali nativa, né? Tava perguntando se ela assistiu essa versão de 2019, aí eu vi lá, né? Mas, cara, finalmente eu terminei de ver a primeira temporada. Agora Aê! dá para você falar, comentar, que você falou que, né, tava se segurando porque você não sabia onde eu tava, né? Ah, é. O ruim de ver a história é que não dá pra apertar, não dá pra contar muita coisa se você ainda não viu, né? Mas pelo menos dá pra contar. Mas pra elucidar, pelo menos até pra enriquecer um pouco o conteúdo dessa história, vamos começar do começo, né? Lá atrás. Né? Furuba foi escrito, né, pela autora Natsuki Takaya. O mangá ele foi publicado na revista Hanato Yume, né, na época dos bolachão, né, para quem já tá acostumado. Para você ter uma ideia, a história começou em julho de 98. Olha como isso Nossa. faz tempo, né? E Na época terminou em da novembro Sakura, de 2006. no caso, ela tava na época que tava passando Sakura na televisão lá, não é? É, mais ou menos isso, assim. O mangá tava saindo quase na mesma época, tinha outros títulos já saindo, mas a Hanato Yume, ela tem mesmo alguns títulos diferenciados, assim. Pra quem já viu a capa de Furuba mesmo em japonês, a Hanato Yume geralmente é aquelas capas brancas com as bordas vermelhas ou rosas, depende do título. Então é bem padrão, assim. Diferente, da Shonen Jump, da Nakayoshi. Nakayoshi publicou bastante coisa de Clamp, então sempre tem alguma coisa mais assim, mas a Hanato Yume é bem mais shoujo mesmo, segue mais essa linha desses shoujos tradicionais. Acabou essa publicação, né, quando estava saindo, né, a publicação no modo tradicional, capítulo por edição, tudo bonitinho e tal. Eles compilaram, virou aquela edição tradicional, né, o compiladão chamado de Tokobon, né? Aí de Tokobon começou em janeiro de 99, né? Olha só, de julho de 98, o primeiro compilado só foi sair em janeiro de 99. E foi até março de 2007. Aí foram 23 volumes. Aí saíram pela editora Hakusensha. Aí depois vai ter uma capinha aí. O Yagami vai fazer as mágicas dele. Ele vai colocar a capinha aí do volume 1, tradicional. Aí passou um tempo, tal, não sei o que, como virou mania lá no Japão. Aí eles lançaram aquela versão Kanzenban, que é aquela versão maior, com mais volumes compilados. Aí a edição especial de colecionador são 12 volumes. Aí eles reuniram os 23
menorzinhos pra grandes de 12, assim. No caso, você acha que esses 23 volumes do mangá dariam quantos episódios hoje? Seguindo o mangá sem fazer filler nem nada. Se for seguir o mangá, eu acho que tá seguindo já a versão nova. A versão nova tá seguindo o mangá. Ó, você assistiu 26 capítulos, né? É. Aí você passou do arco do Kyo? Sei. Foi, passou. Então, ó, pra você ter uma ideia, o arco do Kyo, volume 5 do mangá. Deu 26 e deu 26 episódios. Então, vai, se for colocar ali, vamos chutar assim, vai. Cada volume tem 5 capítulos, certo? Certo. Se tá no volume 5, 25 capítulos. Então, tá ali, né? Você não tá tão longe. Então tá seguindo o mesmo padrão, assim, do formato bonitinho, né? Então, pelo menos, acho que tá na média ali, né? Se for pegar 5 capítulos por mangá, se a série parou, a série antiga parou no volume 26, tá na média ali. Eu acho que pelo menos vai ter a mesma quantidade. 23 volumes, olha, eu acho que pelo menos ia dar uns... vai dar uns 80 capítulos ou mais ou menos assim. Já tá bem grande. Tá vendo que nós estamos na terceira temporada? Terceira temporada acho que vai ter pelo menos mais uns 13 ou mais. Então, pelo menos acho que vai dar essa média mesmo. Eu acho que foi até o 52 da segunda temporada, então a terceira temporada vai de 53, acho que até o 69, 70, e acho que eles se seguirem tudo vai dar um pouquinho mais ali. O antigo tinha bastante filler, ele não seguiu totalmente o mangá. O que aconteceu? Ele até seguiu. Ele até seguiu o antigo mangá. O que aconteceu? A série antiga até teve mesmo ali o padrão, mas assim, a série adaptada a primeira vez, ela teve 26 episódios, que foi em 2001, lá atrás, um era outro, né? Não tinha nem mangá, não tinha um mangá do jeito que é lançado no Brasil hoje, que a gente conhece, né? Tava começando, ainda ia lançar, foi um pouco depois. Foi feito pelo estúdio Jin, hoje faz outras obras, né? Aí teve 26 episódios e tava meio que acompanhando o mangá. Então, ó, se você parar pra pensar, o mangá ele saiu em 98 e o anime saiu em 2001. Então a proporção deles terem alcançado foi bem grande, assim. Então o que acontece? Tava saindo já a série, não chegou a ser tanto filler, porque a série antiga também parou no arco do Kyo ali. Só deu uma, pelo menos, estendida ali alguma coisa, não seguiu mais um pouco mais de linha de comédia. Não é tão sério ou pesado como a série nova, mas ela seguiu mais no padrão, né? Então meio que parou ali. Eu acredito, né? Preciso tentar entender ali o que aconteceu em 2001 para não ter continuado. Mas seguiu bastante, assim. Já essa versão nova, ela é de abril de 2019. Ela tá sendo produzida pela TMS Entertainment, a mesma que fez Lost Canvas. E diferente da primeira versão, essa tá abordando a história completa do mangá, porque o mangá já havia terminado, já estava tudo encerrado. Já essa versão nova, ela é de abril de 2019. Ela tá sendo produzida pela TMS Entertainment, a mesma que fez Lost Canvas. E diferente da primeira versão, essa tá abordando a história completa do mangá, porque o mangá já havia terminado, já estava tudo encerrado. O traço da autora, se você pega o capítulo 1 e pega o último capítulo, não tem nada a ver, o traço é completamente diferente. Para quem já leu ou para quem já viu imagens, você pega a imagem do capítulo 1 e a imagem do último capítulo, não lembram, assim. Nossa. O corpo muda, ficou um corpo mais proporcional, corpo grande, sabe, mais fino, alguma coisa assim. Os olhos não ficaram tão grandes assim. Ela melhorou no caso. Ela melhorou o traço. Ela mesmo nos espacinhos ali, na hora que você quando você começa ou termina o mangá compilado, ela fala que ela realmente mudou o traço. E ela percebe, nossa, estou percebendo que o meu traço está mudando, que está diferente e tal. Então até a própria autora percebe a mudança, assim. O traço da autora, se você pega o capítulo 1 e pega o último capítulo, não tem nada a ver, o traço é completamente diferente. Para quem já leu ou para quem já viu imagens, você pega a imagem do capítulo 1 e a imagem do último capítulo, não lembram, assim. Nossa. O corpo muda, ficou um corpo mais proporcional, corpo grande, sabe, mais fino, alguma coisa assim. Os olhos não ficaram tão grandes, assim. Ela melhorou no caso. Então, cara, eu já tinha ouvido falar desse Fruits Basket. Na verdade, até mais a nova versão, né? A versão antiga eu já tinha ouvido falar, mas como eu não assisto muito anime legendado, eu nunca peguei pra ir atrás, né? Então, eu acabei ficando sabendo assim que tava saindo o Fruits Basket
caso, é um remake. A gente É um pode remake. chamar. É um remake, né? É um remake. Essa versão- Ou remake, ou no caso, ou pode ser alguma coisa. Ah, é que falar reboot é meio estranho, porque reboot conta uma outra história diferente, né? Mas. Como vai Fullmetal e Fullmetal Brotherhood é a mesma história ao mesmo tempo, não é? Eu acho que entra a mesma coisa ali. Né? É que a primeira versão de Furuba, quando saiu, tava saindo junto com o mangá. Então, não mostrou todos os personagens, não seguiu todo o padrão, não seguiu as mesmas linhas da história, não estava tendo a intenção de ter o peso dramático que tem nessa versão, porque estava saindo. Então, para não ficar gerando filler, para não ficar aquela história que todo mundo está acostumado de alcançou o capítulo do mangá que está saindo, e agora? Enrola aí enquanto o cara está terminando de desenhar. Não teve isso na época do Estúdio Jim, pelo menos seguiu diferente, né, de algumas coisas da época. Eles resolveram não fazer nada e deixaram. Então acabou ficando. Fizeram só esses 26, que começou e terminou em 2001 mesmo, e parou por ali, assim. Já a versão nova, já tava com o mangá já encerrado, mais de 10 anos. Teve ali um spin-off ou outro ali com umas coisinhas engraçadas ali do mangá, mas já teve. Aí no Brasil, essa nova versão, ela ficou por um tempo. A primeira temporada, né, ficou disponibilizada na Amazon Prime Video. Só legendado? Só legendado. E por quê? Porque os direitos de distribuição ficaram sobre o controle, né? Quem tava fazendo a distribuição foi a Sato Company. Mas tanto da dublada quanto legendada? Então, a distribuição deles aqui no Brasil é a Sato Company. Agora, eu acredito que eles também acabaram fazendo isso com a chegada da plataforma Funimation. Já que a Funimation estava dublando um monte de coisa de outras séries, eles acabaram, acho que, incorporando o Fruits Basket dentro a lista, né, de animes que eles fizeram e tá dublando. Agora, claro, 2021, pós-pandemia, pós-lançamento da Funimation no Brasil, então já tem todas essas coisas, entendeu? E cara, eu posso te dizer assim que eu tô curtindo bastante esse remake, né? Uhum. Não assisti a versão antiga, não peguei... Recomendo pra comparar e você dar risada só pra isso. Então, só pra comparar, porque os traços acho que vai me assustar. Vai. Eu acho que vai me assustar, é como se você pegasse ali os Cavaleiros do Zodíaco no início e comparar com eles desenhado na saga de Asgard, vai ter uma grande diferença já de... 2 anos, né, Cavaleiros, o começo foi em 86, Saga de Asgard foi de 88, 2 anos. É a mesma coisa de você pegar o mangá. Se você pega o mangá, o primeiro capítulo e o último capítulo, o traço mudou um pouco, mas Kurumada continua desenhando mal, mas tudo bem. Deixa pra lá. Mas mudou bastante, assim. Claro que Estúdio Jim tava começando, não era um super estúdio como é hoje, né? Como não tem tanta... Não tinha tanto... Os recursos eram diferentes, a utilização do CG era diferente. O mundo era diferente, né, em 2000, mas tudo bem. Já dava para ter uma ideia, assim, de como. Claro que você tá pegando agora, depois que o mangá já saiu e tá sendo vendido novamente. A primeira versão foram os 23 volumes, que foram lançados pela editora JBC, que aliás a JBC está comemorando 20 anos. Está em semana de aniversário. E agora a própria JBC está relançando, só que na versão Kanzenban. Então tá saindo. Então, para quem já teve a coleção antiga, consegue ter essa versão nova agora com essa compilada, com essas melhorias, tal, do traço, umas coisinhas ali, com essa versão, assim. Então já dá para ter uma ideia bem grande, assim, da diferença de uma série para outra. Quando você me falou do anime Fruits Basket, eu achei muito esquisito aquelas coisas dos signos chineses, do horóscopo chinês, né? Uhum. Então, eu falei, cara, como que vai ser essa série? Vai ser... Na minha cabeça tava que ia ser um negócio muito nada a ver, né? Então quando eu vi que já está lançando a terceira temporada dublada pela Funimation, eu falei, nossa, e esses traços tão bonitos, né? Eu olhei assim e falei, caramba, deixa eu assistir.
fui assistir e o primeiro episódio foi bem legal, porque mostra a Toru ali na barraca dela. E aí ela sai para dar uma volta ali na floresta, uma floresta ali, né? E ela passa na casa do Soma, e quem tá lá é o Shiguri, e ele tá ali com uns negocinho, como pode dizer, uns bonequinhos. Mascote ali, um brinquedo e tal, uns bibelô, um bibelôzinho, assim. Isso. Então o Shiguri fala que ali é uma propriedade deles, ela vai criando uma amizade ali com ele. Ela vai conhecendo também o Yuki, o Kyo também. E nessa hora, quando ela tá ali com ele, o Shiguri fala que ele ficou sabendo que teve um deslizamento de terra. Aí a Toru fala, nossa, tomara que não seja lá onde fica a minha barraca, né? Aí os dois começam a cair na risada. E aí no final, quando eles foram ver, era lá na barraca dela mesmo. Na versão antiga, a conversa não foi assim, sabia? Nossa, como que foi? Não, na primeira versão, ela acaba voltando, né? O Yuki e o Shiguri estão voltando pra casa, conversando, alguma coisa assim. E eles acham estranho, porque por que ela tem uma barraca ali? Aí, ó, depois de um tempo, vão pra casa, né? Descobre que a Toru vai pra casa com eles. Aí quando chega na casa, começa a conversar e alguma coisa assim. O Shiguri tem um acesso de riso muito grande. Diferente dessa versão, que ele é mais contido. Na versão antiga ele ri escandalosamente. Aí acontece o som de um uivo e o Shiguri percebe. Ah, deve ter acontecido algum deslizamento. E não fala mais nada. Nossa. Então... Ah, vamos ver o que está acontecendo. Aí eles vão ver o que está acontecendo e aquilo. Mas não tem aquele tom de humor ali. Ah, pode ser, não, que isso, não é nada disso, não. Na versão antiga já não tem, é um pouco diferente. Cara, uma coisa que me irrita demais, não sei se isso te irrita, não sei se no primeiro anime, na primeira versão do Fruits Basket também era assim, e se a personalidade dele é assim no mangá também. O Kyo, ele chega a ser meio chato às vezes, com aquele jeito marrudo de ficar gritando, de... Ah, cala sua boca, não sei o que lá. Ele era assim também na primeira versão do anime? Ele é assim. No começo é. E no mangá também? No mangá também. A versão que você tá vendo é a mais próxima da versão do mangá. E é daquele jeito mesmo. Ele é todo marrentão, todo irritado, todo estressado. Mas conforme vai passando os capítulos ali, meio que você vai gostando dele, assim. Tem toda uma graça. Claro que a versão antiga, ela tinha uma coleção de dubladores de peso, assim. Não eram poucos dubladores, assim. Então eram dubladores bem famosos, estavam bem altos, assim. Era bem os dubladores do momento e tal, que estavam dublando. Então era bem legal acompanhar, era mais um trabalho que você acompanhava de grandes dubladores do Japão, né? A nova versão tem outros dubladores, são outras vozes, hoje são importantes no Japão, mas a versão antiga tinha um elenco bem estelar, assim, não tem como não negar. Claro que você tá vendo a versão dublada, então, tipo, não ajuda em absolutamente nada, né, disso. Mas na versão antiga tinha... A piada era legal porque os atores que estavam fazendo as vozes, os personagens, são grandes atores, assim, famosos, tal, da dublagem, pela seleção de personagens. Então é bem engraçado, assim, você poder ver.